Nessa manhã eu quero conversar com você a respeito de construindo redes. E nada melhor do que a gente chegar e ir a um dos milagres de Jesus, quando ele chamou parte dos seus discípulos naquele momento em que o milagre foi realizado. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, foi quando Jesus começou a chamar os primeiros discípulos e realizou o milagre. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O versículo de número 6 diz: quando eles lançaram as redes e puxaram as redes, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles, todos juntos, encheram os barcos de peixes, e os barcos estavam a ponto, não afundaram, estava a ponto de começar a afundar. Nós falamos aqui há pouco tempo que todos os milagres de Jesus não foram para beneficiar uma pessoa. Jesus curou cegos, falamos cego Bartimeu, semana passada, não foi para que aquele homem passasse a ver, foi para a sua salvação. Ele saiu saltando e glorificando a Deus. Ele saiu seguindo a Jesus, falando das maravilhas, e outras pessoas viram o que Deus fez, Jesus tinha feito na vida deles, e começaram a crer em Cristo. Nenhum milagre na sua vida acontecerá se você pensar que é só para beneficiar você. E em cada um desses milagres que Jesus ia realizando, Jesus ia estabelecendo princípios. E aqui nós temos dois aspectos muito importantes que todo ser humano, que toda pessoa precisa crer. Primeiro, Deus tem interesse em todas as áreas da sua vida. Todas. Às vezes nós costumamos a separar o secular do espiritual. Não existe isto. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espírito que está num corpo. Então Deus está querendo trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Deus tem interesse na minha vida familiar, Deus está interessado na minha vida profissional, Deus está interessado na minha vida relacional, do nosso dia a dia, na sua vida ministerial, na sua vida da igreja, do que você faz. Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Segundo, o interesse de Deus em todas as áreas da sua vida, como nós dissemos, não é para que você apenas viva bem,
mas é para que você esteja envolvido no progresso do reino de Deus. Por isso ele te deu habilidades, por isso ele te deu uma inteligência, te deu conhecimento, te dá sabedoria, por isso ele te aperfeiçoa, para que você esteja envolvido no progresso do reino de Deus. E quando nos envolvemos nesse progresso do reino de Deus, a abundância de vida vem a nós, porque, em primeiro lugar, buscamos os interesses do reino, e a palavra de Deus diz que, então, tudo em nossas vidas será acrescentado. Dentro do contexto deste texto, Jesus tinha uma visão muito ampla. A multidão o apertava, mas Jesus tinha algumas necessidades que ele não abria mão. Jesus podia apenas ficar realizando milagres e, com certeza, sem luzes, sem máquina de fumaça, sem refletores, Jesus faria um show. Pessoas sendo curadas de todos os tipos, imagina, pessoas sendo trazidas, coxas, paralíticos, cegos, saírem andando, saírem enxergando, leprosos sendo curados, seria algo, vamos dizer assim, tremendo, seria algo showlístico, né? Uma coisa de show mesmo. Mas a visão de Jesus não era esta. Jesus realizava essas coisas, mas Jesus tinha uma visão muito mais ampla. Apertado pela multidão, Jesus sentia a necessidade de ensinar. Jesus fala que nós devemos aprender com Ele. Eu e você precisamos ter essa visão ampla. Somos chamados a ensinar. Pastor, mas eu não tenho o dom da didática. Eu não tenho a capacidade de ir para frente de uma classe bíblica e ensinar. Quem disse que você ensina apenas numa classe bíblica? Quando nós temos uma visão ampla, nós ensinamos no trabalho, ensinamos em nossa casa, ensinamos com os nossos amigos, ensinamos até em momentos de lazer. E Jesus tinha essa necessidade, ele sabia que ele precisava ensinar, manifestar a sua glória não apenas com milagres, mas com o seu caráter, com o poder da palavra que ele pregava. E também a necessidade de formar uma equipe, porque o Deus Elohim, domingo passado nós tivemos uma aula de hebraico, o Deus Elohim também significa o Deus que não trabalha sozinho, o Deus que trabalha conjuntamente. Por isso que quando foi formado o homem, façamos o homem à nossa imagem. Deus não quer trabalhar sozinho. Jesus veio à terra, ele podia ter realizado todas as coisas. Viria da mesma forma que veio, passaria um tempo, morreria na cruz do Calvário, ressuscitaria, o homem teria a oportunidade de ser salvo, mas Jesus também tinha, dentro da sua visão, o desejo de formar uma equipe. A igreja precisa ter essa visão ampla. Nós precisamos formar uma equipe de Jesus. A igreja precisa entender que ela é uma equipe, os seus membros fazem parte da equipe que leva o reino de Deus adiante. Amém? Você está sentado do lado de alguém que faz parte da sua equipe. E Jesus, claro que está muito à frente dos coaches de hoje, dos grandes empresários de hoje, Jesus já sabia que uma equipe precisava ser feita. Veja que Simão tinha sócios, ele tinha uma equipe. Quando começou a pegar peixe, ele tinha amigos para ajudá-lo. Ele não trabalhava sozinho. E Jesus não trabalha sozinho. O pastor não trabalha sozinho. Você não trabalha sozinho. Você não é um cavaleiro solitário no reino de Deus. Nós somos um corpo, uma equipe que funciona para a glória de Deus. Amém? Segundo, foi um momento em que Jesus estava chamando pessoas. E Jesus não chamava pessoas apenas porque olhava e queria. Não, Jesus mostrava o que eles seriam. E os primeiros discípulos, Jesus foi bem claro para com eles: eu vou fazer vocês pescadores de homens.
Jesus foi bem claro neste milagre a necessidade de uma equipe, a necessidade de estarem unidos, a necessidade de um estar ajudando o outro, a necessidade de haver um elo. Jesus estava mostrando para eles, não significa que vocês vão ser solitários, não. Todos os que começarem a chegar vão ter que entender qual é a visão do reino de Deus. Qual é a visão da equipe que está sendo formada? E Jesus começa a chamar pessoas que estariam trabalhando com ele. Porque toda a obra de Jesus na terra dependia da sua morte, mas a implantação do reino dependia dos discípulos. De que adiantaria Jesus estar morrendo na cruz do Calvário se os discípulos não anunciassem a morte de Jesus? De que adiantaria Jesus estar ressurgindo dos mortos se os discípulos não anunciassem a ressurreição dos mortos? Nos dias de hoje, de que adianta Jesus ter salvado a sua vida se você não anuncia que você foi salvo? Então veja, uma coisa significa Jesus veio e cumpriu a sua missão, morrer, ser o sacrifício para a nossa salvação, pagar o preço para a nossa salvação. Mas também Jesus formava alguém, porque o reino estaria dependendo da sua equipe. Hoje, a palavra de Deus é clara: se nós pararmos de falar, as pedras clamarão. Porque Deus não quer enviar os seus anjos para pregar o evangelho. Deus poderia mandar o seu exército de anjos para pregar o evangelho. Mas Deus quer que eu e você sejamos esses anunciadores, esses expansores do reino de Deus. Então, Jesus queria que, para formar a sua equipe, pessoas fossem transformadas, porque não adianta formar equipe com pessoa que não foi transformada, que não tenha o seu coração no projeto que Deus lhe confiou. Todos nós sabemos, Jesus estava ensinando, a multidão apertava, e Jesus viu um barco e solicitou o barco, começou a ensinar daquele barco, e depois das suas instruções, viu que Pedro, seus amigos, haviam acabado de pescar, já tinham guardado as suas redes, e o que acontece é que, naquele momento, Jesus começa a não ensinar apenas os seus discípulos, mas a mostrar às pessoas que estavam ao seu redor. E Jesus chega para eles e diz: olha, é hora de pescar. Mas não era hora de pescar. E Jesus disse: vá lançar as suas redes nas águas profundas. Vá às águas profundas. Trazendo para a nossa vida, para que a gente não estenda muito, mas trazendo para a nossa vida, Jesus não quer que você esteja envolvido superficialmente no reino de Deus. Jesus quer que você esteja profundamente comprometido com o reino de Deus. E Pedro, os seus amigos, ouviram isso, questionaram: já não é tempo, estamos cansados, somos os entendedores da pesca. Esse é o problema na igreja, os entendedores, os entendidos do assunto. Porque os entendidos do assunto, eles nunca abrem mão da sua posição. Eles sempre estão certos. A Bíblia está falando uma coisa, mas a pessoa é tão entendida do assunto que não abre mão. Simão era uma pessoa entendida do assunto. Simão era uma pessoa que entendia de pesca, mas naquele momento ele tinha que abrir mão da sua compreensão e permitir que Jesus realizasse um milagre na vida dele e através da vida dele. Em nenhum momento Jesus deixou claro que eles iriam pescar. Jesus não chegou para eles e disse: vão às águas profundas, vocês vão lançar as redes e vocês vão pegar uma quantidade imensa de peixes. Jesus apenas disse: vá às águas profundas. Jesus apenas diz para mim: Marcos, se comprometa, se envolva, vá às águas profundas. E às vezes nós queremos saber: e quantos peixes nós vamos pescar? Não compete a mim. O que compete a mim é obedecer e ir
às águas profundas, me envolver profundamente com Ele. Em nenhum momento Jesus disse, vocês vão fazer uma grande pesca. E muitas das vezes nós queremos obedecer a Cristo mediante a visão do resultado que nós vamos ter. Deus chegou para Moisés e disse, olha, manda o povo, depois das 10 pragas, depois da 9ª praga, olha, vai acontecer algo, manda o povo se preparar e vocês vão sair, e vocês vão sair. Moisés não chegou e disse, me dá aqui o mapa certinho, porque se Deus tivesse dado um mapa certinho, ele não cairia diante do Mar Vermelho. E saiu. Abraão ouviu a voz de Deus, vá para a terra que eu vou te mostrar. Chamou Gideão e disse, você é forte e você vai libertar o povo das mãos dos midianitas. Não disse como. Disse, você vai libertar. Chamou Josafá, você vai libertar. Ungiu Davi rei e não quis dar explicações. Nós gostamos de explicações de Deus. Nós gostamos dos mínimos detalhes. Queremos o que Deus vai fazer, saber o que Deus vai fazer. Precisamos ser homens, mulheres de fé, que quando o Senhor fale, lance as redes, independentemente se é hora de pescar, se pela minha compreensão, pelo meu entendimento, pelo grande conhecimento que eu tenho, eu digo, mas não é hora de pescar. Se Deus falou, eu tenho que crer que pescando ou não pescando, a minha responsabilidade é obedecer. Não importa o que será na frente, não importa se eu serei bem-sucedido aos homens, aos olhos dos homens ou não, a minha obediência me faz ser bem-sucedido para diante do meu Deus. E eles, todos nós conhecemos esse texto, não vamos, assim, nos deter no milagre, mas eles tiveram um resultado surpreendente. E o texto diz que eles lançaram as redes conforme Jesus havia falado, eles foram às águas profundas, e durante o período de impossibilidade da pesca, eles pescaram uma quantidade que nunca haviam pescado. As redes começaram a se rasgar, os barcos começaram a querer afundar, eles não conseguiam trabalhar mais sozinhos. E eles começaram a chamar as pessoas, porque os barcos iam afundar. Eles começaram a chegar à praia com aquela grande quantidade de peixes. E nós começamos a ver o que um milagre pode fazer na vida de uma pessoa para que os relacionamentos sejam aperfeiçoados. Primeiro, todo milagre, toda ação de Deus na minha vida tem que me levar a confessar os meus pecados. Você já percebeu que muitas das pessoas recebem um milagre, elas têm um momento de gratidão, elas têm um momento de alegria, poucos são os momentos de confissão de pecados. Parece que os milagres nos fazem esquecer os pecados que cometemos. Porque nós pensamos, Deus está tanto comigo, Deus está tão junto comigo, a minha fé está tão boa, tão ativa, tão quente, que eu esqueço das minhas fraquezas, que eu esqueço das situações erradas da vida. O versículo 8, quando Simão viu o grande milagre que Deus realizou, que Jesus estava realizando ali, a gente fala Deus, né? Jesus, o verbo encarnado, quando Jesus estava realizando, Simão Pedro chega e diz, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quantas vezes Deus já fez um milagre na nossa vida e nós chegamos diante do Senhor envergonhados pelo grande poder que Ele agiu em nós e nós somos tão pecadores. Pedro viu o que Jesus fez, reconheceu a grandeza de Jesus e disse, é impossível, Senhor, a sua glória, o seu poder, a sua grandeza, quem tu és, está junto de mim, porque eu sou um pecador.
Segundo, o milagre tem que levar a pessoa a compreender quem é Cristo. Uma equipe é formada de pessoas que sabem que são pecadores. Eu sou um pecador. E eu tenho que compreender quem Cristo é. Quem Cristo é. Como pastor, todos os dias eu tenho que aumentar a minha compreensão de quem Cristo é. Nós vamos falar sobre eu quero aprender a escrever na areia. E eu confesso, foi quando eu tive uma compreensão um pouquinho melhor de quem Cristo é e do que eu quero ser na minha vida. Uma experiência minha que eu quero compartilhar com você. Então, na nossa vida, não é você ser um ativista na igreja. Não é você ser uma pessoa proativa na igreja. As pessoas de sucesso nas igrejas, nos seus ministérios, são as pessoas que têm uma compreensão de quem Cristo é. Uma compreensão progressiva. Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. A presença de Deus tem que nos deixar perplexos. O nosso problema é que nos acostumamos com os nossos cultos e parecem que eles não trazem perplexidade nenhuma à nossa vida. Foi mais um culto. Foi mais um momento. Não foi mais um momento. Porque nós encontramos com Cristo. Cantamos, quando a tua face eu ver, eu vou dizer que te amo. Pela fé nós vemos Cristo. E nós temos que, isso tem que trazer uma perplexidade dentro de mim. Tem que trazer algo que mexa no meu coração, nos meus entendimentos. Terceiro, os milagres geram uma responsabilidade maior na vida do homem. Tem muita gente na fila dos milagres que não sabem que o dia que Deus realizar o milagre vai trazer para você uma responsabilidade muito maior. Eu luto para ser curado. Deus vai te curar, mas saiba que você vai ser mais responsável do que os que não foram curados. Porque os que não foram curados ainda não experimentaram o poder de Deus. E o que foi curado já experimentou o poder de Deus. Nós olhamos o mundo e vemos um mundo pecador. Nós já experimentamos o perdão dos pecados. Isso já traz uma responsabilidade para nossas vidas. O milagre da transformação gera em mim uma responsabilidade maior. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que querem ser cheios do Espírito Santo pensando que o Espírito Santo fosse pizza e hambúrguer, que come e fica cheio, e fica gordo. Não, o Espírito Santo, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, sabe para quê? Para que cada vez mais sejamos responsáveis. Eu fico assim percebendo por que as pessoas não se envolvem com a oração na igreja. Porque está arriscado ser cheio do Espírito Santo. Está arriscado ser tocado por Deus. Está arriscado ser tocado na sua coxa. Está arriscado ter uma experiência com Deus. E essa experiência vai ter que mudar a sua vida. Você vai ter que abandonar coisas. Tem pessoas que dizem assim, fala a Deus, né? Aquele hino que tem aí, fala a Deus, fala a Deus. Está todo mundo cantando fala a Deus, mas ninguém quer ouvir Deus. Porque quando Deus fala e você ouve, você já não torna, uma palavra que o pastor Jorge Oliveira falou aqui há muito tempo atrás, você já não é mais um inocente, você já sabe da verdade, existe uma responsabilidade maior. Pedro chegou, falou essas palavras para Jesus, e Jesus chegou para Pedro e disse, não tenha medo, Pedro.
Você viu um grande milagre? Está vendo como é que eu sou? Está vendo como que eu posso realizar os milagres? Não. Jesus chegou para Pedro e disse assim: não tenha medo não, Pedro. Só tem uma coisa na sua vida. A partir de agora, antes você tinha uma responsabilidade da sua sociedade de peixes Simão. A partir de agora, você será um pescador de homens. Mudou a vida de Pedro. Sabe por que pessoas não querem experiência com Deus? Porque sabem que a sua vida vai mudar. E as pessoas não querem mudar a vida. O milagre não existe, portanto, para você ser apenas abençoado. O milagre, muitas das vezes, vem para que você renuncie algo na sua vida. Veja, algo bom. A pessoa quer um cargo. Eu quero uma promoção no meu emprego. Vai ter que ter renúncia. A mesma coisa quando Jesus realiza os seus milagres. Nós viemos aqui e queremos que Deus faça milagres na nossa vida. Mas saiba que esses milagres trarão responsabilidades para que a gente renuncie alguma coisa. O problema precisava ser resolvido. Veja, uma equipe tem que ser formada. Jesus estava apenas formando a sua equipe. E um problema acontece naquela pesca, que são as suas redes que começam a rasgar. Por isso que a nossa mensagem da noite completa muito o que nós estamos falando agora. As redes que se rasgam, os buracos por onde os peixes que nós pescamos são perdidos. Não adianta fazer uma grande pesca se as nossas redes forem furadas. Se as nossas redes não tiverem resistência. E o texto diz que as redes começaram a se rasgar. E começaram a pedir ajuda. Porque as redes se rasgando, toda uma pesca é jogada fora. E o que faz com que as redes sejam resistentes? Os nossos elos, os nossos relacionamentos. Entender que eu não funciono sem você. Tinha uma canção que a gente cantava quando era criança não, até pouco tempo, que dizia: não posso viver sem você, meu irmão. Não, sem você, você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Sabe que isso é uma realidade? Eu não posso viver sem você. Porque o que faz a pesca, não adianta eu ser um pedaço da rede, eu tenho que estar ligado na rede completa. E quando eu faço parte dessa rede, eu tenho que ter a compreensão que o meu ponto tem que ser um ponto forte. Eu não posso estar vivendo no pecado, vivendo na displicência, na negligência. Eu não posso viver sem a valorização, sem o meu coração no reino de Deus, porque ali será um ponto frágil. E quando se rompe ali, começa a se romper outras que estão ligados a nós e o rombo vai sendo cada vez maior. As redes começaram a se rasgar. E nós precisamos começar a lutar na nossa igreja, no corpo de Cristo, para que as redes não se rasguem. O que temos feito? O que temos feito para isto? O que temos feito para que as redes não se rasguem? Interessante, e por isso que eu falei que nós vamos complementar com outra mensagem, que quando chega depois, lá no final de João, fala a respeito da segunda pesca. Aqueles discípulos já tinham sido treinados, aqueles discípulos já tinham sido experimentados,
Aqueles discípulos já tinham um coração ardente pelo reino. Aqueles discípulos já tinham sido ensinados. Eles já estavam comprometidos com o reino e com o outro. E um com o outro. E eles foram pescar. E eles fizeram uma pesca imensa como foi essa. E sabe o que aconteceu? As redes não se rasgaram. Nós precisamos aprender a consertar redes. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós temos o grupo que quer lançar as redes, que está ansioso para lançar as redes. Eu estou ansioso para lançar redes. Mas não adianta nós lançarmos redes se as nossas redes estiverem rasgadas. E o meu convite nessa manhã é você. É fazer parte dessa rede, mas zelar pelo seu chamamento. Confessar que você é uma pessoa pecadora, entender que Cristo é Cristo, entender que você tem que renunciar coisas. Nós temos recebido pessoas, e sabe por que muitos peixes são perdidos? Porque nossas redes precisam ser consertadas. Precisamos colocar mais paixão na nossa vida ministerial. Precisamos ir às águas profundas, mas de que adianta ir às águas profundas se as nossas redes ainda precisam ser consertadas? Que nesta manhã um milagre aconteça na sua vida, que te leve a uma responsabilidade maior no reino de Deus. Que tudo que Deus manifestou nesta manhã deixe você perplexo para se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador, não sou merecedor. Mesmo que você diz: afasta-te de mim, quando alguém se reconhece que é pecador, ele não se afasta. E ele vai dizer para você: olha, eu estou com você, e a partir de hoje, aonde você estiver, eu vou estar com você, e você será um pescador de homens. Que Deus nos dê uma responsabilidade maior nesta manhã. Amém?